Quando a gente tem um olhar em relação ao corpo, a gente pode estar ali enxergando uma questão muito interessante que é o DNA. O DNA vai falar o tal da doença genética. Agora, a doença genética é uma coisa interessante, porque cada geração que vai chegando aqui na face da Terra sempre vem melhor que a anterior. Isso aí é uma lei natural, chama-se evolução. Eu não acredito, por exemplo, porque o seu avô teve uma doença e aí o teu pai teve a doença, aí você tem a doença, aquilo já seja um padrão incurável. Não, eu acredito que seja curável. Não é possível que você, que já passou pelo pai, que já passou pelo avô, e você numa terceira geração ainda carrega aquela coisa. A tendência da doença genética é desaparecer. O ser, ele vai ficando muito mais evoluído a cada dia. Agora a gente tem que entender que pode estar vindo do DNA, pode. As cadeias de DNA, elas são como uma escadinha. 23 pares vêm no espermatozoide, 23 pares vêm no óvulo. Aí eles se somam e se combinam como uma escada espiral no núcleo da célula. Você tem o gene do pai e o gene da mãe. Só que esse degrauzinho que amarra os genes só são 2 a 8% do DNA, porque varia de DNA para DNA, aquelas cadeias, tem uns que tem mais, uns que tem menos. Aqui está a cor do teu olho, pronto, essa é a cor do teu olho. Aqui está teu 1,80 m, que você só vai crescer até lá, tá, pronto. Isso aqui não muda. Agora, aqui, ó, entre um fixo e outro aqui, ó, tem também um monte de gente. Aqui corresponde a 92 a 98% do DNA. DNA livre. Por exemplo, você pegar um grupo de pessoas que tem doenças genéticas, de 2 a 8% desse grupo é aquela doença que está no fixo. Agora, de 92 a 98% é volátil entre um degrau e outro aqui. Então, é uma doença que já é uma influência. Não é a doença em si, é uma influência. Porque você tem famílias e as famílias carregam um padrão. Quando o fixo adoece, não tem como mudar. Se você vai ficar com glaucoma aos 40 anos, está escrito aqui, você vai ficar com glaucoma aos 40 anos e acabou. Agora, aqui, ó, 92 a 98% das doenças que nascem aqui, elas nascem por quê? Porque você nasce numa casa e você tem o pai e a mãe. Imagina a tua mãe dizendo, você não pode ver isso. Imagina o teu pai dizendo, você não nasceu para isso. Você sendo reprimido, oprimido o tempo inteiro, guiado, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí o teu espírito, a fim de fazer um monte de outras coisas, encontra um corpo sendo influenciado pelas criaturas que acham que eles sabem o que é o melhor para você. O que é que pode acontecer aqui? Você pode ficar doente. Vai rompendo aqui, ó, essas cadeias, porque possivelmente uma cadeia dessa aqui, ó, enfraqueceu. Porque é teu pai e tua mãe te enchendo o saco, te reprimindo, te oprimindo, te falando um monte de bobagem, um monte de besteira, que é pecado, porque não pode, porque você é de menor, porque você tá errado o tempo inteiro. E eles estão super certos, né? Vai perdendo elétrons aqui. Se desmobiliza, o DNA se rompe e aqui aparece o processo tumoral, porque isso aqui vira um corpo estranho. E os elétrons que estavam indo em outro pedaço aqui, eles vão contaminar as células que estão ao redor dessa. A doença pode nascer dessa influência que é os nossos pais na nossa vida interferindo diretamente no DNA, porque ele dá comando. Você é metade pai, metade mãe. Você nem chegou todo, você ainda é uma criança. Você ainda está se desenvolvendo. Seu espírito está ainda, ó, insuflando vida a você. Então a gente tem de 0 a 7, 7 a 14, principalmente, uma influência muito grande dos nossos pais na nossa vida. Portanto, a gente pode ter aí o nascimento de uma doença, porque foi a forma como a gente foi educado que vai rompendo essas cadeias e aí, de repente, o DNA se desestrutura e aparece ali um tumor. E aí, o que a alquimia se preocupa no primeiro momento quando ela conhece alguém? Uma coisa básica. Com história, que a alquimia acredita que as doenças nascem no mundo das ideias, é o mundo das percepções. Você perceber com o seu olhar, você perceber com os seus ouvidos, você perceber com o seu nariz, você perceber com sua boca, você perceber com sua pele, são os sentidos. Então, quando uma pessoa xinga você está vendo, você está ouvindo, isso pode ser traumatizante. Você levar uma tapa, um murro, ser violentado, ser abusado, ser maltratado, e isso gera histórias no mundo das ideias. Então, essa é a base de sintomas e doenças. 90% das pessoas que procuram a gente doente, ela está doente aonde? É o corpo. Ela vai ter lá uma gastrite, uma úlcera,
um monte de coisas, uma diferente da outra, e aí vai te contar. E a gente, o alquimista, ele tem que entender muito bem como isso funciona no mundo das ideias. Então, quando você vai conversar com um paciente, que ele começa a contar a história dele, aí você já vai vendo e percebendo o porquê ela vive aquilo. Então, isso é super importante, porque você consegue fazer bons diagnósticos e também fazer tratamento.